Sabe uma coisa que a gente precisa começar a ter o costume de fazer? Clamar o Espírito Santo. Aliás, pedir a sabedoria do alto. Você já fez essa experiência? De diante de uma situação, por exemplo, no seu trabalho, você chegar para o Senhor e falar: Senhor, dai-me sabedoria para que eu consiga resolver isso aqui. Dai-me sabedoria para que eu consiga sair dessa situação. Dai-me sabedoria para que eu consiga controlar melhor os meus gastos, as minhas finanças. Dai-me sabedoria para educar meus filhos. Isso é muito importante, amados. Eu já falei isso aqui em outros vídeos e eu vou falar de novo, tá? A questão toda é que muitas vezes a gente acaba se acostumando demais em tornar o nosso relacionamento com Jesus algo resumindo somente em pedidos. E às vezes em agradecimento. Às vezes em agradecimento, mas em pedido. Senhor, eu preciso de uma cura, me dá essa cura. Senhor, eu quero te apresentar aqui, essa situação. Senhor, eu tô te pedindo, por favor. E aí você pede, você pede, você pede, você pede. Não que seja errado. Eu quero que você entenda isso, tá bom? Não que seja errado pedir. E aí você vai e pede oração por fulano, por ciclano, por você. Não é ruim. A questão, meus queridos, é que o nosso relacionamento com o Senhor precisa ser mais profundo. De intimidade. E como é que a gente alcança isso? Estando cada vez mais perto dele. Buscando ele, conversando com ele. Deu para entender? É assim que nós vamos crescer nessa intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ao ponto de sempre eu me lembrar de clamar pela presença dele e pela sabedoria do Senhor em diversas situações das nossas vidas. Veja só, vamos lá então, Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículo do 27 ao 33. Você vai ver que tem tudo a ver com isso que eu estou falando agora, tá? Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículo do 27 ao 33, que diz assim, atenção. Jesus e seus discípulos voltaram outra vez a Jerusalém. E andando Jesus pelo templo, acercaram-se dele os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos. Imagina essa cena, hein? E perguntaram-lhe: com que direito fazes isto? Quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e vos direi com que direito faço essas coisas. O batismo de João, no caso João Batista, tá? Vinha do céu ou dos homens? Respondei. E discorriam lá consigo. Se dissermos do céu, ele dirá: por que razão, pois, não crestes nele? Se ao contrário dissermos dos homens, tememos o povo. Com efeito, tinham medo do povo, porque todos julgavam ser João deveras um profeta. Responderam a Jesus: não sabemos. E eu tampouco vos direi. Disse Jesus: com que direito faço essas coisas? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tá vendo só? Por isso que nós precisamos pedir a sabedoria do Senhor. Olha numa situação dessa. Nessa situação, eles colocaram, os escribas e os fariseus, colocaram Jesus numa sinuca de bico. Colocaram ele no canto. Né? Colocaram ele ali olha, eu tô pressionando você aqui nesse canto, nessa parede, porque eu preciso de uma resposta. Com que autoridade você está fazendo essas curas? Com que autoridade você está proclamando a palavra de Deus? Com que autoridade você está fazendo isso? E aí Jesus responde com uma pergunta. Olha, se vocês me responderem se o batismo de João Batista era do céu ou dos homens, se aquilo que João Batista estava fazendo pertencia, vinha mesmo de Deus, ou se era meramente humano, se vocês me responderem, eu falo para vocês, eu dou a resposta. Com que direito, com que autoridade eu tenho feito essas curas? E aí eles começaram a conversar entre eles. Bom, se a gente falar que o batismo de João Batista está vindo de Deus, que ele de fato é um homem de Deus, o que Jesus vai falar pra gente? Ué, então por que vocês não se convertem? Por que vocês não abrem o coração? Por que vocês perseguem João Batista? Agora, se nós falarmos que não, que João Batista, tudo que ele faz é meramente humano, ele faz para aparecer, tem nada a ver com coisa de Deus, tem nada a ver... Ah, mas aí o povo que acreditava, que amava João Batista, eles podem se revoltar. Então eles viram para Jesus e eles falam: não sabemos. E aí Jesus responde o quê? Bom, então eu também não vou responder a pergunta de vocês. Então às vezes a gente olha para Jesus e pensa num Jesus sereno, num Jesus assim, sabe?
tranquilo. Olha para mim aqui um pouquinho, para o que você está fazendo. Olha só, um Jesus sereno, um Jesus tranquilo, que andava bem devagarinho e colocava a mão nos doentes e aí ia curando. Meu Deus do céu, eu tô quase dormindo aqui, gente. Que isso? É sério que muita gente enxerga Jesus assim? Como uma pessoa bem calma, bem devagar. Não, gente, não. Jesus era dinâmico, ó. Jesus era dinâmico, gente. Jesus estava numa cidade, daqui a pouco estava na outra, daqui a pouco estava na outra, ia para Betânia, ia para Judéia, e passava por Samaria. Gente, Jesus não parou. Aqui eu quero abrir um parênteses, tá? Nós como cristãos, muitas vezes nós somos muito preguiçosos. Eu vou falar uma coisa, preguiçosos nas coisas do mundo, pior ainda nas coisas espirituais. Preguiçosos para rezar, para pegar palavra, para fazer um estudo bíblico. Preguiçosos para ir à igreja, preguiçosos para participar de um movimento, de uma pastoral, preguiçosos espiritualmente. Tá errado. Tá errado, meus queridos. Muito bem, veja. Jesus, então, era uma pessoa dinâmica. Eu, pelo menos, enxergo assim. Bem dinâmica, bem dinâmica. E só uma pessoa cheia de sabedoria. Só Jesus, é claro, né? Poderia sair de tantas e tantas enrascadas que estavam planejando para ele. Claro que em um momento, né, Jesus sabia, Jesus foi entregue para ser açoitado, para morrer por nós, mas em muitos momentos ele dá uma tirada maravilhosa. Se vocês não me responderam, eu também não vou responder vocês. Olha só que beleza! Sabedoria, meus queridos. Vamos pedir mais a sabedoria do Senhor, para que em situações assim, nós possamos, pela sabedoria que vem do Espírito Santo, nós possamos ter o discernimento correto e necessário sobre como agir e sobre como falar. Clamar o Espírito Santo e a sabedoria que vem do alto constantemente, meus queridos. Sabedoria pro teu casamento. Pro teu casamento. Você que tá me assistindo agora e tá com dificuldade aí dentro do teu casamento, tá precisando de uma restauração do teu casamento. Tiago, eu preciso de uma restauração do meu casamento mesmo, com urgência. Preciso. Se você precisa, clica no link que eu vou deixar aqui embaixo para você. Pelo amor de Deus, vai lá conhecer o Casamento Restaurado em Deus. Um curso feito para você que precisa restaurar o teu casamento, para você que tá precisando levar o marido para a igreja. Foi feito para você, tá bom? Só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. E antes de você ir embora, é claro, a gente tem a nossa frase. Escreva aqui embaixo nos comentários a seguinte frase. Preste bastante atenção, hein? Eu tenho uma missão nessa terra. Eita, laia! Eu tenho uma missão nessa terra. Estávamos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.